Olá, nossa entrevista hoje é com a assistente social Marluce Pereira Silva, ela que é representante da SEADES, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo de Alagoas, no Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nosso assunto inicial é a realização do fórum, que o Fórum irá fazer no dia 4 às 9 da manhã, uma reunião entre várias entidades que fazem parte da rede de enfrentamento ao trabalho infantil, ações que vão definir nessa reunião as ações para o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que acontece no dia 12 de junho. Portanto, eu agradeço anteriormente a doutora Marluce Pereira Silva, que está aqui conosco, e comecemos justamente por essa realidade tão, digamos assim, triste ainda para o Brasil e, sobretudo, para os estados do Nordeste, onde a incidência é maior do trabalho infantil, não é? E quais são os dados que nós temos mais atuais sobre números, digamos assim, de crianças e adolescentes que ainda continuam a trabalhar no Brasil e particularmente em Alagoas? Bem, os dados eles não são satisfatórios, embora sim, a gente teve uma década, né, em que ocorreu uma redução do trabalho infantil, uma redução significativa, em que o Brasil, né, ele se tornou inclusive referência com o Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, PET, né, que é executado no âmbito da política de assistência social, mas com uma atuação intersetorial, né? Exige assim, esforços também de outras políticas públicas para que a gente possa reduzir o número de crianças e adolescentes de trabalho infantil. Mas os números ainda são realmente muito preocupantes, né? Na última pesquisa por amostra de domicílio, na PNAD, realizada em 2015, no Brasil nós temos ainda em torno de mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 17 anos, ainda em situação de trabalho infantil e ainda nas piores formas de trabalho infantil. Mais precisamente na zona rural dos estados? Isso. Há ainda um percentual muito grande, né, que essas atividades elas se concentram na agricultura, na pecuária, mas também em serviços, né? Se a gente for ver os dados de Alagoas, né? Alagoas apresentou uma redução no comparativo da PNAD 2014-2015, nós tivemos uma redução de 35% comparado, né, esses 2 anos, mas a gente já vê na PNAD contínua de 2016, um crescimento, uma tendência a crescimento. Então, considerando a PNAD de 2015, nós temos 31 mil crianças na faixa etária de 5 a 17 anos. Isso, né? Queima uma fase que é fundamental na formação. Na formação, no desenvolvimento né? cognitivo, né? No desenvolvimento físico, psicológico. São vários prejuízos. Vários prejuízos. Onde é que elas estão em Alagoas, né? Exatamente. Assim, né? Quais são as principais atividades em que a gente identifica, que a PNAD identificou? 50% na agricultura, pecuária, né, pesca, 20% vai para os serviços, estão localizados em serviços, e em torno de 8% a gente tem o trabalho infantil doméstico, que ainda, e que deve ser maior, porque nós sabemos que o trabalho infantil doméstico, ele muitas vezes, ele é muito mais difícil de ser identificado. É meio escamoteado, não é? Porque o lar, ele é inviolável, você não pode fiscalizar, e muitas vezes o adolescente ou a criança está naquela família na condição de apadrinhamento, e a gente sabe muitas vezes que não é. Apadrinhamento ou, como a gente sabe que existiu durante décadas, isso é uma, digamos assim, uma herança ainda
não é, do engenho, Do engenho, mas de crianças serem buscadas no interior do estado Sim. para a capital a título de brincar com os filhos aqui, Isso. quando a gente sabe que era para tomar conta, né, para fazer o trabalho de babás. Não é? Exatamente. E assim, sobretudo, a gente tem que tocar também nessa questão que onde é que estão, quem são essas crianças que estão no serviço doméstico e até em outros serviços? São invisíveis até então, não é? E são, no trabalho doméstico, são meninas e, sobretudo, as meninas negras. Então, a gente tem aí um componente de gênero e de raça que é extremamente importante, que para a nossa atuação, né, enquanto que estamos engajados numa luta contra o trabalho infantil, esse olhar, né, é extremamente importante para a gente. E você tocou num ponto fundamental, né? A origem, né, no Brasil do trabalho infantil, o fenômeno trabalho infantil, ele tem suas origens desde a escravatura, né? Então, as crianças, elas começam primeiro ir para casa grande para brincar com os filhos, né, dos senhores de engenho, certo? E quando elas crescem mais um pouquinho, elas saem de lá da casa grande e vão para a senzala, certo? E depois elas são levadas para os campos e alguns poucos aí ficam no trabalho doméstico. Na cozinha. Na cozinha, né? Ou no cuidado com crianças. E essa situação, ela se repete ao longo da história. Se repete ao longo da história. O trabalho infantil é uma das causas, né, da gente não conseguir deter a desigualdade social, juntamente com outros fatores. Quem começa a trabalhar muito cedo, abandona a escola muito cedo. Quem abandona a escola muito cedo, certamente não vai ter as mesmas oportunidades de trabalho com condições de salários melhores. Vai estar sempre no subemprego, né? Vai estar sempre no trabalho precarizado, né? Ou até vai estar desempregado, né? Porque as exigências hoje no mundo contemporâneo é de cada vez mais uma mão de obra qualificada. Tanto que nas funções mais elementares se exige o segundo grau completo, né? Nas mais elementares, você vai ser caixa de um supermercado, não é contratado se não apresentar o certificado de conclusão do segundo grau. Isso. E nesse sentido, como intervir nessa realidade, sabendo-se que recursos para políticas públicas são fundamentais nesse sentido, não é? Para colocar os programas e os projetos em andamento. E esse contingenciamento que ocorre na atualidade de recursos, sobretudo para áreas sociais. Nós podemos dizer assim, que o marco, né, da luta contra o trabalho infantil, né, se inicia lá nos final dos anos 80, 89, início dos anos 90, né, com a implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no trabalho em carvoarias. Porque esse foi um fato marcante, porque chamou a atenção do mundo, né? Nós tínhamos muitas crianças, né, trabalhando em carvoarias. Dali, numa subcondição humana. Numa luta já, né, da sociedade civil, de instituições, né, internacionais como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e aí surge aí nesse cenário o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que está fazendo esse ano 25 anos, né, de sua criação. A partir daí se cria também os fóruns estaduais. Esses organismos, né, da sociedade civil fazem com que a voz dessas crianças se tornam vozes, né, dessas crianças na luta pelo direito dessas crianças. E é quando o Brasil assume, de fato, né, na forma governamental, o enfrentamento. Cria o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, a partir daí outros serviços, né, vão surgindo a partir da implementação da Política Nacional de Assistência Social. Então, nós vamos ter aí 2 décadas praticamente em que há investimento
em políticas públicas para o enfrentamento do trabalho infantil, né? Esse investimento ele foi suficiente para erradicar o trabalho infantil, para a gente cumprir as metas, né? Os compromissos assumidos com a Organização Internacional do Trabalho para a erradicação do trabalho das piores formas de trabalho infantil? Não foi, né? Mas foi importante para que a gente tivesse uma redução significativa, né? Tão significativa que a gente se tornou referência, né? E sediamos a Conferência Global sobre Trabalho Infantil em 2013. Mas nós estamos agora vivendo um momento que é preocupante, né? Por decreto, o presidente Bolsonaro extinguiu conselhos, diversos conselhos. Sim. E isso inclui a assistência social também? Não. Nesses casos? Nesse caso, não. Os conselhos de políticas públicas, eles não foram extintos. Eles ainda estão, mas estamos sofrendo os reflexos do corte de recursos, né? E aí, a emenda 95, Sim. do corte que estabelece de 2016 estabelece ainda. O corte de recursos para políticas públicas como educação, saúde, assistência social, né? Ela vai refletir. Vai atingir a política de proteção à criança e adolescente. De criança e adolescente. Ela já está atingindo. Né? A gente já está sofrendo o reflexo disso. E lembrando que é por 20 anos. Né? Então, significa aí que nós vamos ter prejuízos enormes para as futuras gerações. Por exemplo, o que é que nós poderíamos mensurar aqui agora de reflexos do contingenciamento de recursos para investimento em pesquisa, por exemplo? Em relação ao investimento em pesquisas, a gente está aí enfrentando o corte para as universidades públicas, né? E quem faz pesquisa, inclusive nessa área, né, é a universidade pública. E o governo agora recentemente criticou até a Fundação Oswaldo Cruz. Ninguém entendeu até então, não é? Pode ser que o presidente volte atrás dessa observação, por desconhecer talvez. E quando está sob pressão se volta atrás, né? Então é preciso realmente a gente se utilizar desses mecanismos de pressão. Em relação a esses cortes, né, eles já se refletem nos serviços que a assistência social presta, que é executado pelos municípios. Nós estamos agora, estamos já chegando ao meio do ano, né, e o recurso para serviços socioassistenciais, que inclui, inclusive, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para atender crianças em situação de trabalho infantil ou outras vulnerabilidades sociais, muitos municípios não receberam recurso até o momento. Então, esse serviço é que paga profissionais, é utilizado para comprar material pedagógico, né, para utilização, material de consumo. Se continuar com atrasos de recursos, se esse atraso de recursos for contínuo, nós vamos ter serviços parados, porque os municípios não vão ter condições de pagar os profissionais, nem de comprar, de fazer aquisição dos materiais necessários para que esses serviços funcionem, né? Um outro desmonte que a gente teve com a extinção do Ministério do Trabalho é que o Ministério do Trabalho ele tem uma pasta que fiscaliza o trabalho infantil específica, né? Os auditores do trabalho, eles têm essa tarefa, essa atribuição, né? Então, esse ministério, ele virou uma superintendência dentro do Ministério da Economia, né? E um ministério que já precisava, inclusive, aumentar o número de profissionais de auditores do trabalho para a fiscalização, ele também vai sofrer com esse contingenciamento de recursos, corte de recursos, que inclusive não prevê mais a realização de concurso público. Ou seja, a política está profundamente vulnerável, não é? De proteção à criança e ao adolescente no trabalho, completamente do trabalho irregular,
portanto. E qual seria a alternativa para ocupar esse vácuo? Acho que é preciso fazer uma frente em defesa dos direitos de criança e adolescente, né? Nós precisamos agora juntar todas as redes. Nós temos várias redes que compõem, né, essa luta por defesa. Então, nós temos aí uma rede que é da campanha nacional pelo direito à educação, né? Nós temos a rede contra o trabalho infantil e a gente precisa agora unir forças. Sobre essa questão da importância da unidade da rede, a gente vai tratar no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto. É já já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta para o Frente a Frente, que hoje, na entrevista, recebe Marluce Pereira Silva, assistente social, representante da SEADES, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado, no Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O Fórum vai se reunir no próximo dia 4 para definir as ações lá no TRT, na sede do TRT, junto com a rede, não é, de entidades que fazem essa proteção acontecer, para justamente discutir as ações que serão desenvolvidas no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que acontece no dia 12 de junho. Professora, eu gostaria de perguntar sobre esta rede. A senhora iniciou no final do bloco anterior, mas que entidades constituem essa rede e qual é a forma de organização articulada que se tem para essa tarefa tão difícil? Bom, o Fórum Estadual, ele está integrado ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que, como eu disse, esse ano está fazendo 25 anos, né, de sua criação. Assim como o Fórum Nacional, os fóruns estaduais, eles são compostos por representantes de instituições governamentais. Então, nós temos aí... É paritário? Não é paritário, ele é uma composição que ela é aberta. Então, ela agrega a todos, né? Tanto representações... Tantos quantos quiserem chegar e se engajar, eles são aceitos. Agora, ultrademocrático. Ultrademocrático. Agora, nós temos uma composição colegiada. E nessa composição colegiada é que a gente tem 3 representações governamentais e é composta por 3 secretarias de Estado, né? Das principais políticas, assistência e desenvolvimento social é uma delas, a qual eu pertenço, e 3 instituições não governamentais. Quem está com a coordenação geral do fórum é a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que está lá representada pela Nelma Nunes, né? Nossa grande articuladora. Ela tem assim uma facilidade muito grande realmente de reunir parceiros, certo? E ela hoje está assumindo a coordenação do fórum e é responsável, inclusive, por essa grande mobilização, convocação para a reunião ordinária do fórum, que acontecerá dia 4 na sede, no auditório do TRT. Na Avenida da Paz. Isso. O Tribunal Regional do Trabalho é também uma das instituições que compõe o fórum
é nosso parceiro, as reuniões ordinárias ocorrem lá, nós realizamos reuniões a cada 2 meses, então acontece lá. Além do Ministério Público do Trabalho e instituições não governamentais. Então, nós temos lá, participando do Fórum, a Visão Mundial, né, que desenvolve trabalhos há também há muitos anos, e é uma instituição, inclusive, de credibilidade internacional. Nós temos a OAB também, nossa grande parceira também, que está lá com sua representação. Temos uma junção à ABB Comunidade, com um projeto que desenvolve, então é uma das parceiras. E as escolas formadoras de jovens aprendizes, né, também participam, estão juntos conosco. Além disso, a gente conta também com alguns conselhos setoriais. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está num processo de reativação. Pois é, me chama a atenção o fato de o Conselho, uma instância importantíssima, ter passado 2 anos sem funcionamento. Qual foi a causa? A gente atribui a isso a uma mudança que houve na coordenação da política da criança e do adolescente, né, que ocorreu em 2015. Uma instância tão importante. É que essa política ela era coordenada primeiro pela Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos. Ela passou para outra secretaria, então, né, para a Secretaria de Prevenção à Violência, a CEPREV, né? E nessa transição se perdeu um pouco da... Isso. A gente perdeu um pouco, né, da articulação, do funcionamento, mas agora, né, nós estamos no momento de rearticulação, o Conselho tomou posse. Até porque o momento exige, né? Isso. O presidente do Conselho é um defensor público, nós temos na vice-presidência do Conselho o representante da OAB, e aí a gente espera, né, acho que o Conselho já está conseguindo... juntamente, inclusive, com o Fórum, com o FETPAT, está conseguindo já fazer algumas provocações, fazer incidência política, mostrando a importância da intersetorialidade, inclusive de políticas públicas, para a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Então, todos esses parceiros estarão juntos no dia 4. Então, nós temos uma agenda para discutir, uma proposta de ações coletivas, que ela se inicia com audiência pública em Maceió no dia 3, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores, em que a gente chama toda a sociedade para também debater a situação do trabalho infantil no município de Maceió. Alguns dados que a gente está apresentando aqui serão apresentados também lá, e assim, o que é que o Fórum propõe como, né, estratégias e desafios para melhorar, inclusive, a execução de políticas públicas no município, né? Vamos ter também um café pró-direitos da criança e do adolescente, que a gente pretende, com esse café, chamar a empresa, sensibilizar toda a rede também, empresários, para melhorar a inserção de adolescentes na aprendizagem, né? Porque o Fórum tem como bandeira, né, a educação, né? A gente entende que a principal política que vai contribuir para a erradicação do trabalho infantil, prevenção, é a educação. É a libertação. Primeiramente, né? A educação. Quer dizer, criança que está fora da escola, ela está vulnerável a situações de violência. E ela já está sofrendo uma violação de direito. O Estado está violando esse direito, que é de ela ser criança. Dela, né? ser criança. Ou adolescente. Isso. Uma outra estratégia, a gente tem educação, mas uma outra estratégia é a gente trabalhar, fazer com que esse adolescente, que ele possa trabalhar na condição de aprendiz. A gente sabe que, por lei, o adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode, sim, trabalhar, mas somente na condição de aprendiz. Ele tem que estar matriculado na escola,
tem que estar sendo acompanhado por uma escola formadora de aprendizagem. Porque tem projetos, o Soprobem tem um projeto Isso. Menor Aprendiz, que é Soprobem, um sucesso. CIEE, CIEE. São todas instituições que Aham. estão ligadas ao Ministério hoje da Economia, inscritas para trabalhar com aprendizagem. E dá um Né? resultado positivo, né? Sim, a gente só tem uma questão que a gente precisa trabalhar melhor junto também aos empresários e às instituições formadoras, é que a gente precisa de fato contemplar na aprendizagem o público mais vulnerável, porque eles são público prioritário. Quem é esse público prioritário? Na São os hora da meninos e contratação. meninas na hora da contratação. Verificar esse perfil, Esse do perfil candidato. que a gente percebe Aham. que as empresas ainda não querem trabalhar com esse perfil. E a aprendizagem, ela coloca como uma prioridade. Então, são os meninos e meninas em cumprimento de medida socioeducativa, são meninos que estão em situação que sofreram algum tipo de violência, negligência, abuso ou exploração sexual. Esse é um público prioritário. E na faixa etária de 14 a 16 anos, né? Como a aprendizagem ela pega a faixa etária de 14 a 24 anos, então geralmente o empresário ele só quer contratar como jovem aprendiz os meninos e meninas acima de 18 anos. E a gente está deixando de fora o grupo mais vulnerável. Então é outra uma questão pauta, de sensibilização. É uma questão de sensibilização. É outra pauta que o fórum quer fazer essa incidência, né, sensibilizando, mapeando, inclusive, nessas instituições, se esses meninos, de fato, estão tendo acesso às instituições formadoras. Professora Marluce, a contribuição do setor empresarial nessa oportunidade do menor aprendiz é substancial no momento ou poderia ser maior? Ela poderia ser maior porque nós temos uma cota, né? Nós temos em Alagoas em torno de 8.000 vagas. Estamos ocupando pouco mais de 3.000. Há um déficit considerável. Então, há um déficit, né? Agora, vai resolver o problema? Não. Vai atingir os 31.000? Não. São 8.000 vagas, mas são 8.000 que a gente está... E o que está define, o que promovendo determina, uma transformação na vida. Mas o que determina a ocupação dessas vagas? Por que esse déficit? Como se explica? Muitos é pelo não cumprimento mesmo da cota, e aí é preciso uma ação de fiscalização. Porque o Ministério está né? fragilizado, E aí né? o Ministério está fragilizado, não tem, né, um número suficiente de profissionais para fazer essa fiscalização. E assim, fundamentalmente a sensibilização, né? Tem que sensibilizar, tem que entender o papel social, né? O jovem aprendiz, ele não substitui o empregado, ele não substitui um trabalhador na empresa, né? Ele não é contratado para substituir, ele é contratado para se qualificar profissionalmente. Até porque o mercado corporativo é meio cruel com as pessoas, até as que saem das universidades ou das faculdades, porque a primeira coisa que se exige é experiência. Isso. Como ter experiência se você não tem a oportunidade do primeiro emprego? Isso. Não é? Então, Gorete, eu entendo que, assim, o foco principal, a nossa bandeira principal, ela tem que ser a educação. Né? Então, para universalizar. Para universalizar, até porque nós temos no Plano Nacional de Educação, né, essa meta de universalização do ensino, né? Porque coloca todos isso, na condição de igualdade. Isso, de universalização mesmo, que todos tenham acesso à escola e a escola pública, né, de qualidade, não é qualquer escola. Até então, porque o sucesso de um aluno, a permanência dele na escola, vai depender do sucesso que ele obtiver e do estímulo que a escola oferece, né? Aí, nesse sentido, o Fórum está agora buscando uma parceria, né, e um engajamento, falando aí em rede, com outra rede. Então, no final de semana agora, dia 25 e 26, nós participamos, as duas redes participaram de um encontro da plataforma 100 milhões por 100 milhões. Né? E ali nós assumimos as duas redes de proteção.
pelo direito à educação e contra o trabalho infantil, para que a gente, nos estados, a gente desenvolva a plataforma 100 milhões por 100 milhões. E aí eu gostaria de falar um pouquinho mais do que é essa plataforma. Pois é, eu ia perguntar justamente, e me chamou a atenção também, né, o que vem a ser essa plataforma na prática? Na prática. É uma campanha idealizada pelo Kailash, o indiano, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014, por ter retirado mais de 50 mil crianças do trabalho escravo na Índia. Ele vem trabalhando desde sua juventude, né, numa fundação que desenvolve esse trabalho na Índia, mas ele entendeu, né, que o fenômeno do trabalho infantil, enquanto violação de direito, tem que ser trabalhado de forma globalizada. Então, essa campanha 100 milhões por 100 milhões, o objetivo dela é 100 milhões de pessoas trabalhando para retirar... Comprometidas para retirar 100 milhões de crianças da situação de extrema pobreza e em situação de trabalho infantil. E a gente sabe que a maioria dessas crianças está em países em desenvolvimento ou muito pobres, como os países do continente africano. Mas no Brasil, contrariando a condição de país em desenvolvimento, né, a gente observa uma realidade muito parecida. Quando a gente vê crianças no lixão ainda, não é? No lixão ainda, com a mãe, com a família, em matadouros, não é? Trabalhando ali, a gente se reporta a um país africano, pobre, explorado, não é? Isso. Então, a ideia é essa. O Brasil se engajou nessa campanha dos 100 milhões através da campanha nacional pelo direito à educação. É uma ONG, a campanha nacional pelo direito à educação é uma ONG, que ela também já tem um reconhecimento em nível nacional e internacional. Ela é quem coordena a campanha no Brasil, mas a campanha já foi lançada em vários países. E como se engajar nessa campanha dos 100 milhões? Começa por aí. No dia 4, a gente já está trazendo a proposta, né? A gente já vai apresentar a proposta também para os nossos parceiros. E a ideia é a gente fazer ações conjuntas. Então, não mais o Fórum Nacional ou o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, trabalhar sozinho a campanha de enfrentamento do trabalho infantil. Todas essas campanhas então, de massa serão concentradas. Isso. E onde é que a gente pode influenciar, né, na campanha nacional, que aqui tem um comitê, que é o Comitê Alagoano, da campanha pelo direito à educação. Onde é que a gente pode influenciar? Onde é que o Fórum Estadual pode influenciar, levando a discussão do fenômeno do trabalho infantil? No final de semana passado, nós fizemos uma imersão, né, junto com todos os comitês, representação dos comitês e dos fóruns estaduais, e a gente viu que nós temos várias estratégias, definimos algumas estratégias. Primeiro é a gente trazer agora, a campanha iniciou em nível nacional, foi lançada, né? Mas agora a gente precisa trazer para os estados. E aí quem vai ficar responsável por isso? Os fóruns estaduais e os comitês estaduais. E a gente vai traçar aí quais serão as nossas formas de intervenção. Uma outra estratégia é fazer a incidência política, certo? A gente precisa fazer incidência política, tanto no legislativo quanto no executivo. Porque há vozes, não é? Isso. Nós não só temos como ameaça de retrocessos na proteção, na garantia, na proteção integral de crianças e adolescentes, só o corte de recursos, só a emenda constitucional 95. Nós temos também outras emendas que tramitam no Congresso Nacional, que estão lá adormecidas porque o Fórum Nacional fez incidência política e ela nem passou na Comissão de Constituição e Justiça. Elas nem chegaram a passar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Nas comissões específicas? Específicas, que avalia a constitucionalidade do projeto de lei. Mas nós temos aí uma pauta no Congresso que ela é conservadora e ela é de criminalização da infância. Sobre este assunto,
a gente vai abordar no próximo bloco. Já já, o Frente a Frente está de volta para a entrevista com o Fórum de Proteção, não é, às crianças e adolescentes em relação ao trabalho infantil aqui em Alagoas. Já já, a gente está de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora assistente social Marluce Pereira Silva, ela que integra o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e nos fala sobre as mobilizações que vão ser feitas durante este mês em todo o país, inclusive mais precisamente no mês de junho, para as ações que serão desenvolvidas no dia 12 de junho, quando se faz uma reflexão no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. No dia 4 de junho, haverá uma reunião às 9 da manhã, na sede do TRT, com toda a rede, todas as entidades que fazem essa rede de proteção à criança e ao adolescente em relação ao trabalho. Professora, em relação a ações que o Fórum e as demais entidades podem ter quanto à bancada federal no Congresso, já que lá, como a senhora disse no final do bloco anterior, existem projetos adormecidos, né, e alguns que podem criar digamos assim, um prejuízo maior para as crianças e adolescentes que estão no mercado de trabalho irregularmente. O Fórum Nacional já vem fazendo esse trabalho, né? Vem fazendo essa incidência política. A Fundação Abrim, que é uma parceira, ela já fez um estudo e um levantamento dos projetos de lei que existe tramitando no processo, que já foram arquivados, que tratam sobre a questão do trabalho infantil ou outras questões que envolvem criança e adolescente. E aí, uma das nossas estratégias, né, enquanto fórum, se a gente perceber que existe uma possibilidade de retrocessos na forma da lei, né, na questão da redução, inclusive, um dos exemplos é a redução, por exemplo, da idade para o trabalho infantil, né, nós temos o compromisso, né, de fazer essa incidência política. Os fóruns estaduais certamente vão conversar, buscar o diálogo com a bancada do Estado para que esses projetos de lei nem cheguem a passar na Comissão de Constituição e Justiça, certo? Nem chega à tramitação. Qual é a proposta que está ameaçando as crianças e adolescentes a iniciarem mais cedo no mercado de trabalho? Nós temos uma bancada que é conservadora, né? É a bancada que entende que não compreende... Uma bancada no Congresso, né? Uma ala mais conservadora que entende que a adolescente desvincula a questão do adolescente e da infância, né? Então, nós temos aí toda uma proteção, inclusive, e constitucional, tem o ECA. Isso, constitucional, na própria Constituição, no ECA, né, que coloca a criança sob a proteção do Estado, certo? E desconsiderar que uma adolescente
ele precisa vivenciar a sua fase de desenvolvimento, né? De forma que permita a ele permanecer na escola, usufruir de todas as condições que essa peculiar dessa faixa etária, para ingressar no trabalho de forma precoce, né? Porque você permitir que crianças comecem a trabalhar, defender uma bandeira de que crianças comecem a trabalhar a partir dos 12 anos, é como se nós estivéssemos fazendo um recorte na infância. É só se colocar no lugar das crianças. Isso. É muito simples. É muito simples. Nós quereríamos que nossos filhos começassem a trabalhar no sustento da família aos 12 anos de idade. Porque essa discussão, quando ela acontece, essa defesa, né, de que o trabalho para é melhor estar criança, trabalhando do que estar na rua. Esses mitos que permeiam, né, o trabalho infantil, ele é defendido só para os pobres, né? Nós não defendemos, a classe média não defende isso para os seus filhos. A classe média, ela coloca na escola, ela faz questão de pagar uma escola, né, privada, inclusive, se sacrifica, está acima da condição, coloca o filho ou a filha em atividades de contraturno escolar, para estudar línguas, né, para praticar esporte. Mas quando a gente traz essa discussão para as crianças pobres, tudo é então, permitido. Tudo é permitido. E o que a gente diz é o seguinte, assim, há uma flexibilização no senso comum da sociedade para o trabalho infantil. Então, uma das coisas que a gente precisa, inclusive, desconstruir é esse mito de que a saída, né, para a pobreza seja o trabalho infantil. Né? Pois é. Nós estamos colocando a responsabilidade que é do Estado, que é da família e que é da sociedade nas crianças. Que não tem nenhuma maturidade para esse enfrentamento. Para esse enfrentamento. Não é de forma alguma. Nós estamos rompendo, quando nós defendemos o trabalho infantil, nós estamos rompendo com a defesa da proteção integral e com a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Aí a gente que tem 1 minuto apenas, infelizmente, recorre ao tema, né, dessa discussão. O tema da campanha. Todo ano, o Fórum Nacional, junto com a Organização Internacional do Trabalho, define o tema. E o tema deste ano é Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Então, nós estamos chamando a atenção para o grande objetivo dessa campanha, que é sensibilizar a sociedade, desconstruir esses mitos da legitimidade do trabalho infantil e defender que nossas crianças estejam seguras, estejam na escola, que elas possam brincar, certo? Como todas e as que crianças, possam exatamente. sonhar. Elas precisam sonhar com um mundo melhor. Mas quem constrói esse mundo melhor somos nós. Então, nós devemos nos perguntar que mundo melhor é que nós queremos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Defender trabalho infantil como uma saída para as nossas crianças que estão na extrema pobreza, estão em situação de vulnerabilidade social, é defender a destruição do futuro dessas crianças. Então, nós temos que ter lado nessa história. Exatamente, para ter, inclusive, um Brasil melhor. Exatamente. Né? Sob todos os aspectos. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação, professora Marluce, por estar aqui e sucesso em todas as ações que levam à vitória contra o trabalho infantil aqui em Alagoas e no Congresso Nacional, né, à frente desses projetos que vão empoderar essa luta. Vamos ter ações mais intensificadas nesse mês de junho. Eu esqueci de falar, mas a gente vai ter um encontro intersetorial promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado, que reúne todas as políticas públicas, certo? No dia 18 de junho, que integra todas essas ações de combate ao trabalho infantil. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.